Mas antes, queremos presentear vocês com um breve relato, um testemunho de quem está atuando dentro da área indígena aqui já há alguns meses, que é uma irmã querida nossa, na qual eu admiro muito, a Lucinara Martins. Você sabe quem é a Lucinara? Eu quero chamar ela, você pode aplaudir essa serva de Deus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, amada igreja. Tobagulê. Vocês têm que responder toba. Eu falo tobagulê. É isso. Eu sou a Lucinara, como o Cleiton falou. Sou nutricionista de formação. Me formei algum tempo atrás e uma das coisas que Deus ministrou muito ao meu coração foi a respeito de como eu poderia exercer minha profissão. E antes de eu fazer a faculdade, eu orei a Deus em 2016. Eu falei, Senhor, eu quero fazer algo que te glorifique. Eu quero entregar minha faculdade ao Senhor. Mas eu preciso saber o que o Senhor quer que eu faça, porque eu queria ser psicóloga. Mas aí eu entendi que eu não ia ser psicóloga porque eu falo muito. Aí eu falei, acho que eu vou falar muito e o paciente não vai falar nada. Então eu entendi que não era para mim ser psicóloga. Só que até então, a faculdade de nutrição não tinha faculdade de nutrição no estado. E aí não tem na federal. A que tinha era particular, eu não podia pagar. E aí teve um seletivo, fiz o seletivo, passei, ganhei uma bolsa de 100%. Só que aí também era algo assim, que a gente tinha que fazer tudo, tirar nota alta, essas coisas. E eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas uma das coisas que Deus ministrou muito ao meu coração foi a respeito de onde Ele nos coloca. Então, se Ele te coloca no lugar, Ele é fiel e Ele vai te sustentar, até cumprir aquilo que você está ali para fazer. E aí eu fiz faculdade, formei, aleluias, universitários. E aí eu formei e eu falei, meu Deus, então agora é o momento de eu viver agora para qual campo eu vou seguir, que o campo de nutrição é muito grande. E, olha, tem slide. E aí uma das coisas que Deus ministrou muito ao meu coração foi a respeito de onde eu poderia atuar. Pode passar o slide. E me surgiram várias perguntas. Você acaba a faculdade, e agora? Né? Para onde eu vou? E uma delas era conhecer realmente, de fato, qual era a missão de Jesus. Qual era a missão dele e o que ele tinha para mim. E pode passar o slide. E aí eu recebi um convite. Mas não foi um convite de instituição, nem ONG, nem nada. Foi um convite de Deus. E o convite era trabalhar numa ONG por 1 ano, sendo voluntária, sem receber nada. Ai... Poxa, né? A gente acabou de se formar, tem nada, e aí não vai continuar não tendo nada ainda. Eu falei, Deus. Então, a gente é crente, a gente usa fé, então eu recebi o convite. E aí, queridos, aí começa a peregrinação aqui daqui vos fala. Pode passar aí o slide. E se tem uma coisa que eu aprendi diante de tudo isso, é que a nossa vida realmente é diante de Deus. Corandel significa ter a vida diante de Deus. Então, tudo que você faz é para glorificar a Deus. Então, onde eu estou, o que eu faço, estou diante de Deus. Se eu estou no trabalho, estou ali diante de Deus. Se eu estou lavando a louça, estou diante de Deus. Então, em todo momento, eu sabia que eu poderia glorificar a Deus. E aí veio 3 palavras dessas que eu coloquei aí, eu queria compartilhar com vocês, que era orar, me render e depois obedecer. Só que no momento que a gente decide fazer isso, agora eu vou orar, eu vou ouvir a Deus. E aí eu preciso ter um coração totalmente rendido a Ele. A tomar decisões agora daqui para frente, conforme tudo aquilo que Ele quer. E aí, gente, mais difícil ainda é você obedecer, porque imagina, gente, trabalhar, uma universitária, acabou de se formar, poderia ganhar muito, né? E aí eu falei, meu Deus, tudo bem, Senhor. Então foi o momento que eu decidi realmente ouvir mais de Deus e falei, Senhor, eu estou te entregando tudo e seja o que o Senhor quiser. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que o Senhor está à frente. E uma dos encontros que eu tive com Deus em uma oração, foi algo que eu tomei muito numa decisão, foi a respeito daquilo que Deus tinha para mim. Eu falei para Deus, eu não quero ficar nas suas costas para me ver apenas a sua nuca. E eu não quero olhar apenas a tua sombra, sabendo que o Senhor está atrás de mim. Eu quero andar do seu lado, olhando para o Senhor. E tu sabe, pode vir o que acontecer, mas eu sei que se eu estiver olhando para o Senhor do meu lado, as coisas vão fluir. E essa foi a oração que eu fiz a Deus. Pode passar o slide.
E aí eu comecei a orar. Falei, vou orar e vamos orar por missões. Meus irmãos aí, missionários que fazem missão em Normandia, Majari, Iracema, né? Glória a Deus. Todo domingo aí andando nos carros, aí indo domingo a domingo, sofrendo acidente, ficando num prego, mas continuando a missão. E eu falei, vou ir, mas eu entendo que o Senhor tem muitas coisas. Eu sei que eu posso ir aqui perto, mas eu sei que tem pessoas que precisam de ir mais distante. E eu comecei a orar por países perseguidos. Eu, vou orar por países perseguidos. Preciso orar por aqueles que ainda não conhecem Jesus. E aí eu comecei a orar. Orei por países perseguidos. E o Senhor colocou no meu coração, assim que eu comecei a fazer a faculdade, crianças e desnutrição. E eu falei, vou orar por desnutrição para a galera lá da África, né? E aí, tudo que eu pesquisava era África. Tudo que eu fazia era África. E eu comecei a orar especificamente. Deus, nutre as crianças que estão lá, o Senhor sabe. E eu comecei a orar especificamente para isso. Só que aí vem a parte 2. Pode passar o slide. Grandes oportunidades são geradas através de grandes problemas. Queridos, esse ano a gente teve uma grande emergência pública dada a nível nacional, que foi a emergência Yanomami. Todo mundo conhece aqui do estado, a gente ficou bem conhecido ultimamente. E ano passado eu tinha feito seletivo, e esse ano eu fui chamada para atuar na emergência Yanomami. Só que não era só para atuar, era para liderar pessoas, monitores, que estavam responsáveis pelas crianças mais desnutridas que vinham de território. Então, imagina, tá num lugar... Cara, assim, deixa eu falar para vocês, o voluntariado, né? Que Deus honra, irmão, Deus honra. E eu fui fazer o seletivo, e aí esse ano se tornou, como é que posso falar? O voluntariado agora ele se tornou como uma vivência prática para você, esse ano. Então faça voluntariado, irmãos, sem interesse, hein? E aí esse ano eu fiz fase seletivo e contou como hora extra o meu voluntariado. E eu fiz um voluntariado na base, e é uma outra história. Fiz um voluntariado na base da Hildred, né? Quem é da Hildred, missionária aí. E eu fiz um voluntariado que trabalhava trabalha ainda, né? Com refugiados, imigrantes, então, que meus irmãos que trabalham lá, trabalhei um bom tempo lá, e contou muito no currículo. E aí eu fui contratada pela Adra Unicef, e está lá eu, dia 30 de janeiro, sendo contratada pela Unicef, e para atuar ainda como responsável técnica pelo Centro de Reabilitação Nutricional, dada a emergência pública. Eu falei, meu Deus, olha o nível, né? E me veio muito essa frase, sabe? As grandes catástrofes, tudo o que acontece, é muito o que a gente vai fazer com aquilo. Sabe, uma das coisas que eu aprendi é não orar para Deus me tirar logo do problema. Eu sempre oro, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse momento e o que eu posso fazer? E uma das coisas que eu aprendi, gente, é que a gente precisa estar disponível para ser resposta de Deus para qualquer lugar. Então, independentemente do local onde você esteja, independentemente da situação que você esteja, você pode ser uma resposta de oração. Tanto para outras pessoas, como para você mesmo. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Pode passar o slide. E essa frase aqui me impactou muito, em fevereiro. O mundo espera uma resposta da igreja, e a igreja é a resposta de Deus para o mundo. Sabe aquela frase de que muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler a sua vida? É exatamente isso que você vai fazer num lugar onde as pessoas já conheceram a Deus, são desacreditadas de Deus, e vêm de uma cultura totalmente diferente da sua. E uma das coisas que eu aprendi foi que realmente eu posso ser resposta de Deus em qualquer lugar. E sabe, às vezes, a gente se acha tão insignificante pelo convívio que a gente está, parece que tudo é pequeno para nós. Mas se você trabalha com excelência, se você trabalha pensando no céu, pensando naquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus pode fazer com você, sabe, Deus te leva para grandes coisas. Pode passar o slide. E aqui está Romanos 8, que diz, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação está libertada de cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só teme, geme e suporta até agora. Queridos, eu comecei a orar especificamente por onde eu estava. E eu encontrei um missionário, né, dentro de onde eu estava trabalhando.
E aí ele falou o seguinte, eu falei, olha, surgiu uma oportunidade para ir para território e eu acredito que eu vou. E aí ele falou, mas você vai entrar lá como nutricionista e missionária? Eu falei, não, eu vou entrar lá como missionária e nutricionista. E uma das coisas que eu aprendi é que a minha profissão, ela glorifica a Deus. E eu comecei a entender isso, eu falei, agora eu sei para o que Deus me chamou. Eu entendo que desde o momento da oração, né, tinha tudo a ver, criança, desnutrição, países perseguidos, estava tendo zona de conflito. Falei, é agora, se vai dar muito certo, vai dar muito errado. E aí eu fui com esse coração, eu compartilhei com a liderança, e eles puderam orar comigo. E eu falei, vou sendo abençoada, e glória a Deus, e vamos que vamos. Pode passar o slide. E essa foi a imagem que eu vi assim que eu cheguei. Às vezes a gente está tão ligado na televisão, vendo o que se passa, sabe, do outro lado do continente, mas às vezes a gente não olha para o que está acontecendo aqui no nosso. Às vezes a gente está tão ligado para orar por outros países. Não é errado, vamos orar por outros países. Mas será que você já orou para a sua casa? Será que você já orou pelo seu estado? Será que você já orou pelo seu bairro? E uma das coisas que o Senhor me mostrou foi que eu iria manifestar a glória dele. Eu falei, Senhor, não sei falar nenhuma língua além da minha, porque a minha etnia é Macuxi, mas entre povos indígenas existem vários outros troncos linguísticos. E é muito difícil, porque o meu é descendente do Caribe e deles não é. E eu, meu Deus, vou aprender uma nova língua e tomo lá, bagulê. E aí eu, não sabia o que fazer, não sabia o que falar, mas de uma coisa eu sabia, que Deus ia ser glorificado, não sei o que eu iria fazer, mas eu estava lá, falei, estou à disposição. Se eu vou atuar como nutricionista, eu vou ser a menor nutricionista, a mais alegre que tiver. E foi assim que me chamaram na Gai Pepe Doida, que era uma menina muito bonita, porque eu vivia alegre. Só que, sabe, existia momentos, gente, que a gente perdia paciente, que eu entrava em choque, falava assim, eu preciso me esconder de alguém, eu entrava e eu começava a chorar. Eu falava, Senhor, Tu sabe do meu coração. Tu sabe porque eu estou aqui. Então, guarda minha mente, guarda meu coração. E eu entrava de novo em ação. Então, uma das coisas que eu aprendi é que a gente pode ser resposta de Deus, mas o medo que, muitas vezes, nos assombra, ele não pode nos paralisar. Nós precisamos agir. Então, eu comecei a entender. Ok, zona de confronto. Ok, estou com crianças. Então, eu preciso fazer algo. Pode passar o próximo slide. Esse aqui realmente tinha esquecido. Então, gente, eu fui reconhecida pela ONU. Deus glorifica. E olha, em meio a tudo que estava acontecendo, né? A gente estava com esse momento. Eu lembro de uma cena que uma mãe entrou na sala e a gente não sabia o que falar. Eu só peguei a criança, fiquei rindo com ela e ninando a criança. E nessa hora estava entrando, que eu era da Unicef, né? Então, e aí a galera entrou e estava filmando e perguntou se eu queria contar minha história e queria me entrevistar. Aí eu lembrei, né? Falei, meu Deus, Deus honra mesmo, ó. E aí, nesse momento, uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração foi sobre aquele versículo que fala que Ele vai fazer o nosso nome conhecido e tal. Eu falei, mas Deus, eu não queria nem isso, nem bastar. Só eu recebendo já estava bom já. Mas o Senhor honra, né? Porque o Senhor tem um melhor para nós. E aí, gente, esse ano eu tive o privilégio de publicar para alguns sites, a PubMed, eu tive a oportunidade de ministrar para algumas faculdades do Rio de Janeiro, e uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração foi a respeito disso. Estar com a mão bem aberta, tanto para receber, como para deixar Ele tirar qualquer coisa de nós. E uma das coisas, missões é isso, né? Você está disponível dentro e fora de tempo, está disponível para Ele tirar e colocar aquilo que Ele quiser. E uma frase que eu falei muito, né? Não podia falar de Deus. O que eu falei? O primeiro versículo não pode. Amar Deus sobre todas as coisas. A gente pode, lasca o quê? Lasca o segundo, porque a gente é crente. E aí eu falei para eles assim, é sobre você colocar em prática o amor ao próximo. Eu falei, Senhor, eu não estou colocando o primeiro versículo, mas o segundo eu vou colocar e o seu nome vai ser honrado junto comigo. E é isso, a gente glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fizemos. Passa o último slide aí. E aqui foi em território, a gente tive essa missão há um mês, e foi um momento muito gratificante, mas estar num lugar onde você não conhece a cultura, não conhece a língua, e estar no meio onde você não está no meio de cristãos, é muito diferente.
Porque, gente, viajar com missionários, viajar com irmãos da igreja, é diferente demais. Você anda, você fala o que você vai... Olha, Deus ministrou meu coração, isso, bora fazer isso e tal. Só que está num lugar onde as pessoas não entendem a causa, porque você está ali, é muito diferente. E aí eu lembro que eu estava muito indignada, sabe? Depois de 15 dias diários, eu já queria voltar. Eu falei assim, Senhor, eu comi larva, aí estavam distribuindo lá rã e cobra, né? Eu falei, olha aí, para quem quiser ir para a Ásia, já vou chamar para cá. Porque aí é um bom lugar para você ir, ser preparado, testado lá. E aí eu falei assim, ó, Senhor, tá aqui um caos. O senhor está vendo, é uma magnitude muito grande, onde só eu não consigo fazer nada, mas o senhor sabe que eu estou aqui disponível para o Senhor. E teve um momento que eu fui para frente do rio e eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, eu queria tanto evangelizar o pessoal, eu queria tanto que eles me entendessem, eu queria falar do teu nome, eu queria cantar para eles, eu tô bagulê não, aquela tchutchuê, tchutchuê. Mas a única coisa que eu cantava era Nakunazoke, que é bom dia, né? Aí eu falava assim, Nakunazoke, Nakunazoke, Nakunazoke. E era a única música que eu cantava com eles. Eu falei, mas Senhor, eu queria tanto, tanto fazer mais. Eu queria tanto, porque às vezes a gente pensa que a galera de desnutrição é só por falta de comida. E uma das coisas que você precisa entender é que existem vários sintomas e várias patologias que levam à desnutrição. E não é só falta de comida. E eu falei, Senhor, mas o solo tá, olha como tá faltando um peixe. Tá faltando isso. Eu comecei a reclamar, sabe, diante do rio. E nessa noite eu tive um sonho e eu queria compartilhar com vocês. Já vou acabar aqui. Sonhei que eu estava dentro de um rio, mas o rio não me molhava. Estava em frente a um olho enorme. A aparência de todo o corpo era de uma anaconda, com o corpo todo preto e as costas vermelhas, com camadas duras. Se fosse para comparar, compararia como o dragão anaconda. O olhar era intimidador. Tive um sentimento de medo, mas não um medo paralisante. Ouvi a voz dessa anaconda perguntar para mim o que eu estava fazendo nas terras indígenas e a causa que me motivava a estar ali. Eu respondi que queria cuidar do meu povo e ouvir mais das histórias. Ouvi novamente a voz dele perguntar o que eu queria naquela terra e com os indígenas. Nessa hora, senti que a pergunta não se tratava da minha profissão. Me veio à mente a manhã que eu estava em frente ao rio conversando com Deus a respeito de evangelizar os Sanumãs. Então, antes de responder novamente a pergunta, falei com Deus em alta voz em frente àquele olhar. Deus, o Senhor me chamou até aqui. Não seria mais fácil o Senhor mesmo deixar claro isso para as pessoas ou seres que eu encontrasse? O Senhor criou o céu e a terra e tudo o que habita neles, inclusive os seres debaixo da terra. Tu pode todas as coisas, então esclareça o que eu vim fazer aqui. Nessa hora, tive a impressão de estar olhando como se fosse num telão, através daquele olho de lado. Eu vi todos os indígenas da terra Yanomami. Era como se aquela anaconda estivesse me mostrando que os povos indígenas são um com a natureza e que a própria natureza defendia e cuidava deles. E me veio a palavra povos da floresta. Ainda que eu fosse indígena, precisava pedir permissão para entrar nas terras que por mim ainda são desconhecidas. Quando acabei de ver isso, ouvi a voz da anaconda dizer: essa resposta satisfatória era de se esperar. Vi na expressão da anaconda um olhar de aprovação e um sorriso, e assim ela se foi. O que eu entendi depois desse sonho? Que os povos indígenas são povos da floresta e que a natureza, como resposta de Deus, cuida deles. Sabe, eu não sei se eu ficava feliz por ter tido aquele sonho ou ruim, porque eu falava, Deus, se a natureza está sendo resposta para eles, do Senhor, onde é que a gente está? E me veio muito, sabe, sobre muitas vezes que eu estou aqui na igreja cantando. E eu comecei a me perguntar quantas vezes eu orei por eles. Quantas vezes eu tirei um tempo, sabe, de jejum e consagração, eu orei, Deus, levanta pessoas que vão amar os indígenas. Às vezes é muito fácil amar quem está fora. Difícil é amar quem está dentro. São o nosso povo. Uma das razões, sabe, que me levou muito a pensar nesses últimos dias foi a respeito da urgência do Evangelho. Queridos, muitas crianças morreram na minha frente. Às vezes a gente está atrás de uma alma, né? E muitas almas passaram por mim. Eu ficava pensando, Deus, quantas vidas tem aqui? Quantas vidas a gente podia ganhar? E uma das coisas que eu aprendi, eu falei, olha, ainda que eles não me entendam, uma coisa eu vou fazer.
Eu vou cuidar deles, eu vou amar eles, eu vou brincar com eles. E eu comecei a brincar, e eu começava a cantar Naku Nazoke, que é bom dia. Era a única coisa que eu sabia cantar. E aí, teve um momento que as crianças chegaram, e eu ganhei um cordão Iekuana, que é lá da área também. E eu me senti presenteada, só que um presente, ele vale muito mais, sabe? As pessoas, elas estão te aceitando. É uma forma de demonstrar que você faz parte daquele povo, daquele lugar. E os irmãos Iekuanos começaram a me chamar de Nagai, que é menina, irmã. Então, para onde eles passavam, eu falava, irmã, você vai para onde? Irmão, não sei o quê. Irmã. E eu falei, nossa, é isso. E em 2 momentos, sabe, 3 pessoas diferentes chegaram e falaram comigo, nossa, eu não sei o que você tem de diferente, sabe? Você carrega algo. E aí, eu acho que elas achavam que, tipo assim, a galera de ONG gosta muito de coisas de good vibes e tal, né? Acho que elas acharam que eu ia falar, são as constelações e tal. Aí, eu falei, nossa, minha oportunidade, que eram meus colegas de trabalho. E aí, eles falavam assim, nossa, eu não sei o que você tem diferente. Eu falei, nossa, eu vou te contar um segredo. E aí, era o momento que eu orava por aquelas pessoas. Sabe, eu não ganhei muitas indígenas, né? Sanomãs, outros meus irmãos para Jesus, mas eu ganhei meus colegas. Eu falei, ó, se eu estou aqui, o senhor vai fazer grandes coisas. E eu sei que, assim, nessa emergência nacional, a gente vem várias pessoas de vários lugares do Brasil. Então, conheci várias pessoas de vários lugares, de tribos diferentes, de países diferentes. Mas uma coisa, eu sempre falava quando encontrava eles. Que nós, como cristão e igreja, a gente sempre está disponível para eles. E sabe, e é isso. Se tivesse uma frase que resumisse toda a minha fala hoje, é essa, queridos. Nós podemos glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Então, na sua profissão ou em qualquer lugar, você pode glorificar a Deus. Que corandel para vocês nessa noite. Amém?